Meu nome é Camila e eu vou apresentar um trabalho realizado com a professora Marta Barroso sobre identidade e agência de professores que ensinam ciências no contexto de uma reforma curricular. Nosso trabalho foi realizado entre os anos de 2018 e 2019, no município do Rio de Janeiro, no contexto da elaboração das orientações curriculares para o ensino de ciências, que vem como uma forma de adequar o currículo municipal à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Os participantes da nossa pesquisa, que nos interessam observar e analisar, são as pessoas que ensinam ciências. Então, professores do primeiro segmento e professores de ciências do segundo segmento. Foram observados também professores de outras áreas, porque alguns ambientes de observação, eles eram mistos. E optamos por analisar as falas desses professores para ver se haviam similaridades ou diferenças com as falas dos professores que ensinam ciências e se a forma como eles percebiam o currículo tinha alguma relação com a forma como as orientações foram construídas em suas disciplinas. Os dados foram coletados através de observação participante e não participante em ambientes presenciais e virtuais. Os ambientes presenciais foram oficinas para professores, a apresentação das orientações curriculares para professores e coordenadores escolares, e também a discussão em escola das orientações curriculares. Aí, nessa escola, tinham os professores de todas as disciplinas e direção e coordenação escolar. Esses dados presenciais foram coletados através de cadernos de campo, que foram então transformados em memorandos e então analisados. Já os dados de ambiente virtual, que foram coletados em 3 grupos de WhatsApp com professores de diversas áreas diferentes, sendo cada grupo com um perfil específico, eles foram transcritos para um editor de texto, e aí eu modifiquei algumas palavras, as contrações, os coloquialismos, de forma que quando eu lesse o texto, eu pudesse identificar as palavras que mais apareciam e o contexto, para poder identificar os temas ali. E, claro, mantive também um arquivo com o documento original, né? Ali com os coloquialismos, com as contrações também. Os dados foram analisados através da comparação constante. Então, a cada rodada de coleta, nós comparávamos o que havia sido coletado com o que nós já havíamos analisado, para ver se os novos dados podiam ser agrupados dentro das categorias e códigos que nós já havíamos criado, ou se não, se era necessário criar novos códigos e, posteriormente, novas categorias. Os nossos resultados, eles se dividem ao longo de 3 eixos. E aqui nós vamos falar especificamente de um desses eixos, que tem relação com agência e identidade. Então, a agência é entendida como a capacidade socioculturalmente mediada de agir, de, com base na análise do passado e do presente, construir e agir para alcançar uma determinada coisa, algo no futuro, tá? Então, essa é a nossa concepção de agência. A agência não é algo que alguém tem, é algo que alguém desenvolve no contexto social. E no contexto da nossa reforma, da nossa pesquisa, a reivindicação por formação é uma das formas de manifestação de agência. O que isso significa? Os professores, eles percebem que existe uma lacuna entre a formação que eles tiveram e aquilo que é exigido deles. E eles demandam que essa lacuna seja preenchida com cursos, com iniciativas da prefeitura, para que eles, então, possam, de fato, estar aptos a ensinar ciências no contexto dessa reelaboração da disciplina, né? E também essa agência ela se manifesta na forma de resistência. Então, quando uma reforma ela é percebida como algo que traz prejuízo para a sala de aula, que coloca em risco a prática profissional, como algo que é externo, que é vertical, que é imposto, essas características fazem com que os professores tenham resistência a essa reforma. É o que aconteceu no nosso contexto aqui no Rio de Janeiro. Com relação ao reconhecimento e autopercepção, e aqui a gente já entra em identidades, os professores eles demandam serem reconhecidos como pessoas cuja prática habilita eles a ter algo para dizer, algo relevante que deveria ser levado em consideração no processo de reforma curricular. E eles percebem que isso não aconteceu. Então, eles se percebem como pessoas que têm um conhecimento, gostariam de trabalhar no currículo que vai entrar na sala de aula deles, eles se veem como curriculistas e não percebem que foram percebidos assim pela Secretaria Municipal de Educação. Então, além disso, existe também um outro risco para a identidade profissional desses professores, que é o seguinte, eles agora vão ter que ensinar coisas que antes eles não tinham que ensinar. Então, aparece muita fala de que o currículo de ciência sempre foi algo sólido. Então, os professores, eles sempre ensinavam de 6º a 8º ano biologia, 9º ano química e física. E isso muda. Como ser professor de ciências num contexto em que até aquilo que é ensinado sai um pouco do campo da formação inicial deles, já que eles são biólogos, e entra num outro campo que eles não têm domínio. Essa é uma questão que mexe com as identidades profissionais. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pelo tempo de vocês.